consciência do sacrifício da cruz por nós. Amém? Deus amado e Pai querido, obrigado pela Tua presença nesse lugar. Senhor, eu sei que a Tua igreja está aqui nessa manhã é porque ela Te ama. Não há outro, Senhor, sentido a não ser porque eles decidiram de seguir. Em meio às lutas e às dificuldades, nós estamos aqui, Senhor. Muitos aqui com dificuldades, Senhor, até de vir à Tua casa, ouvir a Tua palavra. Mas nós decidimos nessa manhã. E nós sabemos que a nossa vida ela é movida por decisões. Nós vamos decidir vir ou não, nós decidimos ficar em casa, dormir, descansar, ir em outro lugar. Nós temos a decisão, Tu nos deu esse livre-arbítrio. Mas nessa manhã, os Teus filhos decidiram estar aqui. E eu quero, Senhor, que nessa manhã Tu possa estar, Senhor, ajudando a cada um, confortando a cada coração, como Tu tem feito no meu. E fazendo-nos entendermos que o maior sacrifício já foi feito na cruz. O maior preço já foi pago naquela cruz, Senhor. Hoje nós temos paz com Deus, não porque merecemos, mas porque Tu nos deu, Senhor, e derramou sobre nós a Tua graça. Então nessa manhã, Deus amado e Pai querido, nos ajuda, Senhor, a desfrutar disso. Que não seja mais uma mensagem que venha exortar a nossa consciência pecaminosa, mas que seja uma mensagem a qual vai nos fazer entender, Senhor, que Tu nos ama de qualquer forma. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu amor é incondicional, que o Teu amor, Senhor, é infinito, que o Teu amor nos constrange, Senhor. Que nessa manhã nós possamos ter esse sentimento levado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, um sentimento de amor e de misericórdia que habita em nós, derramado por Ele a cada dia. Que possamos entender, Senhor, que nós, por nós mesmos, não temos valor algum, Senhor, nesse mundo. Mas Tu morreu por nós, porque nós somos as pessoas e os Teus filhos mais preciosos nesse momento. Então que possamos desfrutar disso, Senhor. Que possamos entender que a morte na cruz, Senhor, foi por mim, Senhor, e por todos aqueles que estão aqui nessa manhã, e por muitos que não puderam estar aqui nessa manhã. Tu não escolheu nós, Senhor, e não fez acepção um do outro. Tu nos ama, Senhor, incondicionalmente. Tu nos ama, Senhor, independente dos nossos méritos, dos nossos trabalhos para Ti, Senhor. Tu nos ama, Deus. Então que nessa manhã, Senhor, isso não seja um peso para nós estarmos aqui, mas que possamos, Senhor, desfrutar de tudo isso para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém? Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, vamos ler do verso 4 em diante. Todos encontraram? Efésios capítulo 2, versos 4 em diante diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós. Amém? Paulo, quando ele escreve essa carta, ele vai falando justamente de uma nova vida em Cristo. Ele fala de um novo cristão, uma nova criatura, de uma pessoa que passou de um estado para o outro. Paulo ele vai relatando aqui que nós temos uma nova vida em Cristo, que tudo que fizemos para trás, depois que encontramos Cristo, Ele mudou isso na nossa vida. Amém? Paulo, quando ele fala assim, olha, em Romanos 13, ele diz assim: vocês são salvos hoje pela graça, não pela lei, não é?
ele trata dessas questões de sempre trazer e frisar muito bem que tudo que nós fazemos para Deus, tudo que nós iremos fazer para Deus, ele não influencia na base cristã, que é a graça. A graça é a base de tudo para nós hoje. Quem crê nisso? A graça é a base de tudo na vida de um cristão hoje. Quando nós entendemos o que é graça, nós vamos desfrutar melhor disso, dessa vida que nós temos em Cristo hoje. Porque muitos hoje estão vivendo com esse peso espiritual de ser cristão. Muitos de nós hoje estamos desanimando e tirando a própria vida, justamente porque não entendemos sobre a graça de Deus, naquilo como base para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa obra, não é? A nossa obra é no sentido de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, de trazer aquilo que Ele coloca no nosso coração para ser realizado. Então hoje nós estamos vivendo de uma forma em que nós estamos fazendo para Deus, mesmo sabendo que o que Ele já fez é maior, mas nós temos esse sentimento no nosso coração, nós temos que fazer alguma coisa para Ele. Por quê? Porque Ele já fez o maior sacrifício por nós. Mas nós fazemos isso porque não entendemos o que é graça. Você quer um exemplo disso? É quando as pessoas pensam assim: o que eu fiz de errado para estar passando por certa situação? Não é verdade? Você acha que o que você faz ou o que você anda fazendo vai influenciar no amor que Deus tem por você? Não, Deus, o amor dele é incondicional. Ele nos ama de qualquer forma. O amor dele é tão grande por nós que mesmo nós fazendo as coisas erradas, da forma errada, Ele continua nos amando. Mas o amor dele nos constrange. O amor dele quer trazer a consciência de cada um de nós que esse amor é infinito. Mas nós podemos entender que no decorrer desse amor sendo derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus, a qual Romanos fala isso, esse amor tem que transformar essas obras que nós estamos praticando. Esse amor, nós temos que transformar em nós esse sentimento, não de mérito, mas de gratidão. Porque hoje nós falamos ou fazemos alguma coisa, se nós estamos bem, é porque Deus está fazendo por nós, não é verdade? Nós temos esse sentimento que as coisas estão dando certo para nós, é porque também nós estamos fazendo certo. Então isso não é graça, isso é mérito, não é? E não é assim que funciona. Você pode estar quebrado nessa manhã, eu vou dizer para você isso, você pode estar destruído nessa manhã, Deus te ama da mesma forma. Amém? Você pode estar com sentimentos no teu coração que não agradam a Deus, mas o amor dele é incondicional, ele não muda. Você pode ter saído da tua casa, brigado com teu marido, com teus filhos, com a tua esposa, você pode ter feito coisas terríveis na madrugada, mas você chegou nessa manhã e ele está dizendo para você: eu te amo do mesmo jeito. Isso é graça, é favor imerecido. E que nós lemos nesse texto diz assim: olha, pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Nós não somos salvos fé por fé. As pessoas entendem errado a questão da fé. Quando você não entende a base, que é tudo que é a graça, você vai continuar errado. Um dia eu conversando com o Valdenir, nós estávamos falando justamente sobre isso. Nós aprendemos muita coisa errada no nosso começo da nossa conversão. E isso está arraigado em nós. E nós vemos trazendo isso ao longo do tempo e ensinando isso também. Não é verdade? Essa é a questão de não entendermos o que Deus fala conosco. Nós estamos prontos a ouvir alguém, mas nós estamos prontos a ouvir Deus falar com a gente. Hoje, Deus falou comigo uma coisa bem clara. Na madrugada, quando eu estava estudando, Deus falou assim: hoje eu quero tratar com a minha igreja, não na questão de exortá-la, mas de entender o que é graça. A questão hoje é que nós estamos fazendo aquilo que Paulo falou lá em Coríntios, e diz assim: olha, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem, não é? Porque quando vocês estão se juntando, não estão se juntando para edificar a Cristo, mas para acusar um ao outro, apontar a falha um do outro, mostrar o erro um do outro, e esquecendo da graça, e esquecendo daquilo que é mais importante, a vida. Não das atitudes, minha e sua, mas da vida em Cristo. Da importância do sacrifício daquela cruz.
nós estamos prontos a mostrar um erro, ou ver um erro de alguém, e esquecendo que a graça, ela vai superabundar onde existe o quê? O pecado. Se eu e você estamos andando errado, nós não estamos fazendo isso porque queremos fazer, não é verdade? Porque se você quisesse fazer isso, você não estava na igreja. É ou não é? Você estava em outro lugar. Não é verdade? Então, quando eu e você erramos, nós não erramos porque queremos errar. Nós erramos porque queremos fazer o certo. Essa é a questão. A questão é que nós estamos querendo fazer o certo para receber alguma coisa de Deus. Nós estamos procurando fazer aquilo que é certo para agradar a Deus e ser retribuído por Ele de alguma forma. Não existe isso. É graça. Tudo que você venha fazer, tudo que você venha praticar em obras, existe um meio. Qual é esse meio? Entre a graça e a obra. É a fé. Não é isso? Então assim, ó, vocês são salvos pela graça, mediante o quê? A fé. No final ele diz assim, para que vocês, ele fala bem claro, não por obras, para que vocês não se vangloriem. Mas vocês foram feitos para isso, para fazer boas obras. Se foram separados para fazer isso. Então nós temos que entender que a graça é o nosso alicerce. Quando nós entendemos que a graça é o nosso alicerce, tudo vai funcionar corretamente. É igual um construtor de uma casa, ele se preocupa muito com aquilo que é externo. E aquilo que é interno, que é o alicerce, às vezes tem gente que relaxa. Por quê? Porque não se vê. Ninguém vê o alicerce de uma casa, não é? Mas é o fundamento, é a coisa mais importante. É assim que nós temos que olhar um para o outro. Eu estou vendo uma falha, sim, do meu pastor, eu estou vendo uma falha do meu irmão, sim, mas eu não sei o que está lá dentro. Eu não sei o que ele tem feito com Deus, mas Deus sabe. Não é isso que é importante? Amém. Mas para saber disso, você precisa entender a graça. Quando você entende a graça, Deus fala com você, Deus trata com você, você vai andar sendo aquele homem e aquela mulher misericordioso. De não olhar para aquilo que é externo, para os nossos pecados apenas, mas para aquilo que é o fundamento de tudo, a graça, aquilo que está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Amém, Jesus. Amém? Amém. Nós estamos muito preocupados com isso hoje. Vamos abrir o leque aqui hoje. É com tatuagem, é com brinco, é com piercing. Para quê? Isso é externo, irmão. O que é interno que é importante. Aleluia. Amém, Jesus. O que é interno que é importante. Mas para você entender o que está dentro de cada um, você precisa acreditar na graça. Você precisa acreditar no fundamento. Naquele que nos chamou, nos redimiu, não é isso que acabamos de ler aqui? Nos trouxe da morte para a vida. Aquele que nos deu, derramou a sua graça sobre nós. Mesmo nenhum de nós aqui, um que acusa o outro, não merecíamos estar aqui, mas é graça. Amém? Amém. Então é isso, a maior dificuldade é entendermos o fundamento hoje do cristianismo, que é a graça. Nós estamos querendo andar por fé. Já viu alguém dizer assim, eu tenho fé que o Brasil vai ser campeão? Não, você não tem fé que o Brasil vai ser campeão. Você acredita. Mas fé é diferente. Fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não, mas que... E a fé é a verdade. Amém? Não entendam errado isso. Não entendam assim. Eu vou orar com fé para Deus curar tal pessoa. Não é? Isso não está errado. Mas também não está certo. Porque a fé não foi feita para curar. O sacrifício da cruz não foi feito para curar. Foi isso? Cristo morreu na cruz para curar nossas enfermidades? Foi isso? Não. Não entenda errado. Eu já vi crente chegar assim. Mas Isaías fala que ele curou nossas enfermidades e as nossas pisaduras e as nossas, o quê? Transgressão. Aí você entende a base. Ele morreu porque nós estávamos em dívida com Deus. Amém? Com o justo juiz. Foi por isso que ele morreu. Essa enfermidade era o pecado. Não é enfermidade física. Agora eu quero que você entenda isso. Antes de deixar isso cair no teu coração como uma coisa errada. Quando eu falo que você ora por alguém para ser curado com fé, isso não é certo nem errado. Mas isso é graça. Amém? Sabe por que é graça? Porque ele não morreu para curar a enfermidade física, mas ele cura ou não cura? Cura, porque ele é Deus. Isso é graça.
Amém? Eu quero que... eu estou orando, um exemplo, eu estou orando para que meu marido se converta. Eu tenho fé nisso. Não, você não tem que ter fé nisso. Você tem que ter fé em Cristo. Porque a fé é um meio. É um meio para nós. Amém? É um meio de acreditar que através dos profetas, não é? E da lei, isso foi passado para cada um de nós. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa responder. No Antigo Testamento, eles eram salvos pela lei ou pela graça? Pela graça. Não é isso? A lei não salva ninguém. Tudo que fazemos para Deus, nós não fazemos porque nós vamos ser salvos porque merecemos. É graça. Mas a lei é importante ou não é na nossa vida? A lei é importante. Por que a lei é importante? Porque sem lei não há transgressão. Não é verdade? Se não tem lei, não existe transgressão. E se não existe transgressão, não existe o quê? Pecado. Não é verdade? Então, quando nós começamos a desfrutar dessa vida cristã que nós temos, sem a base que é a graça, nós entendemos tudo errado. Porque a lei do Antigo Testamento não vale mais. O que vale hoje é a graça do Novo. Está errado. A lei é importante para a nossa vida. Porque sem lei não há transgressão. Sem não há transgressão, não há pecado. Não é? Se não há pecado, não há o quê? Graça. Se não há graça, não há o quê? Crente. Não é? Se não tem crente, não tem o quê? Igreja. Se não tem igreja, não tem Jesus. Se não tem Jesus na minha e na tua vida, não tem pregador, não tem pastor, não tem nada. Não é? Então nós entendemos tudo errado. Nós deixamos de fazer alguma coisa para Deus porque nós entendemos errado. Não é porque queremos fazer errado. É porque entendemos errado. A lei é importante para nós. A graça é importante. A graça é a base de tudo na vida de um cristão. Mas a fé também é o fundamento de tudo isso. É o meio. Não é o fim, é o meio. Porque se você sem fé, você não acredita no que Deus fez. Não é? Porque você não viu. Você viu? Jesus. Você viu Jesus curar? Você viu Jesus fazer tantas outras coisas? Você não viu, nem eu vi. Mas nós temos fé. Na verdade, a fé é justamente isso. As coisas que não vimos, mas que esperamos. Nós esperamos que elas vão se realizar. Porque quem falou é imutável. Ele não muda. Amém? É Cristo. Ele não muda. Então, quando nós entendemos essa base, que é a graça, nós vamos desfrutar da lei, nós vamos desfrutar não do pecado, nós vamos entender o que é o pecado, e através da graça, o pecado é anulado. Não é? Então hoje, por que hoje nós conseguimos ver a falha de um irmão? Por que hoje nós conseguimos olhar e se escandalizar com a tatuagem de alguém, o piercing de alguém, o cabelo pintado de alguém, a blusa de alguém? Por quê? Porque a graça nos alcançou. E através da graça veio a lei nos mostra a transgressão, não é? E através da lei nós entendemos o que é certo e o que é errado. Nós olhamos para a Bíblia e dizemos assim, um decote, ele é sentido de quê? De lascívio, ele vai tentar alguém. Mas se não existisse a lei, você não entenderia que isso era uma lascívia ou uma tentação, não é verdade? Então a importância da graça na minha e na tua vida, ela é fundamental. Agora eu posso dizer para você, a graça, a fé, é aquilo que nós temos que acreditar que Cristo fez por nós e irá fazer novamente, amém? Quem crê nisso? Cristo vai nos salvar ou não vai? Você crê na salvação? Se você crê na salvação, você tem que ter fé. Porque você não viu. Você viu alguém morrer e ser salvo? Você já viu alguém? Você sabe quem morreu, se ele foi salvo ou não? A gente não tem essa certeza, a gente tem uma dúvida. Mas a Bíblia nos diz que nós temos que ter fé. E fé é confiar naquele que nos chamou, que é Jesus. Amém? Se tem alguém na Bíblia, procurem depois isso.
você vai ver assim, ó, que todas as vezes que essa mulher apareceu na Bíblia, ela apareceu aos pés de Jesus. Sabe quem é essa mulher? Maria, a irmã de Marta. Todas as vezes que essa mulher é citada na Bíblia, procure depois, leia, ela está sempre aos pés de Jesus. Quem dera se todos nós fôssemos assim, não é? Nós poderíamos aparecer para alguém ver quando nós estivermos ao pé dele. Sabe por que nós vamos aos pés de Jesus? Porque nós entendemos através da lei que é a nossa transgressão contra ele. Não é isso que Davi falou? Eu não pequei contra ninguém, não. Eu pequei contra ti, somente contra ti. Foi só isso. Eu pequei contra ti. É isso que nós temos que entender. Hoje, as pessoas, quando elas fazem alguma coisa, ou a atitude dela revela alguma coisa que está no coração, isso não quer dizer que esse sentimento é um sentimento de um desviado, de uma pessoa que não quer mais Cristo. Porque desviado é isso, é errar o caminho. Ele não quer mais. Não, ele tentou fazer o que era certo aos seus olhos, mas ele errou. Então isso a Bíblia diz assim: se alguém entre vós, não é? Pecar, chame, cuide, trata dele, traz ele de volta. Não é isso que nós temos que fazer? Ou é matar, acusar, mandar ele embora? É isso que nós temos que fazer? Então hoje nós estamos entendendo que a graça é a base de tudo, irmão. Tudo que formos falar, pensar ou agir tem que ser em base da graça. Porque a mesma graça que habita na tua vida, habita na minha. Quando você olhar para mim, olhar para o pastor Danilo, e eu pensar em acusá-lo, eu vou dizer, mas a graça também está sobre ele. Amém? É isso que nós temos que entender. A graça que está sobre a minha vida, que abriu meus olhos para a transgressão, a lei que abriu meus olhos para a transgressão, foi mediante a graça. E a graça que habita em mim, habita nele. Se nós entendermos isso, nós vamos solucionar um monte de problemas dentro da igreja. Sabe por quê? Porque nós vamos parar de acusar um ao outro. Nós vamos parar de ficar falando mal do outro. Nós vamos parar de falar mal das atitudes de um dos outros. Nós vamos começar a parar de dar trela ou de dar pérolas para os porcos na internet. Essa é a verdade. Porque o que mais faz isso hoje é isso. Pastor, eu não sei o quê. Pastor, eu estou não sei o quê. Eu não pedi. Você pediu para ser pastor? Você pediu para ser pastor, Cristiano? Nós fomos escolhidos por Deus. Amém? Amém? Isso é graça. Eu não mereço. Isso é graça. Você pediu, X, para ser pastora? Kimi pediu? Anne pediu? Ninguém pediu para ser. Mas é graça. Pediu, pastor Nilton, para ser pastor? Graça. Mas o que acontece hoje? Tem gente que tem esse sentimento e essa vontade de estar no teu lugar, dele. Sabe o que é triste? A graça que Deus derramou sobre ele não veio para colocar no lugar que ele está. A graça é outra. Não é? Então nós entendemos que quando nós acusamos um pastor, nós falamos mal de pastor, ou de um irmão, que não há uma diferença, não é? Mas por que eu falo pastor? Porque ele está na frente, é o que sofre mais. E ainda bem que eu não sou pastor. Eu vou esclarecer isso hoje. Eu sou evangelista. Isso ficou melhor ainda. Pastor, sabe isso? Só que as pessoas não entendem o que é graça. Em vez de ver as boas obras, a qual nós fomos chamados para fazer, nós olhamos só para os frutos podres. Não é? Ou não? Sabe por que eu falei de fruto podre? É justamente porque as pessoas pensam que o que você faz não agrada a ela, é ruim. Você sabia disso, pastor Danilo? Tem coisas que você faz que não agrada a alguns, que não estão aqui dentro, eu creio que todo mundo aqui dentro tem se agradado com o que tu tem te esforçado para fazer. Mas tem alguns lá fora que não se agradam. E acha que o que você tem feito é errado. Mas tenha certeza de uma coisa. Tu pode ter todos os erros do mundo. Foi uma coisa que Deus falou muito forte comigo nessa madrugada. Muito, muito isso. Você pode ter todos os defeitos do mundo. Tudo que tu errou, ou vai errar. Eu também vou errar contigo. Porque nós estamos juntos. Para errar, nós estamos juntos. Para acertar é difícil, mas junto te erra. Porque duas cabeças pensando erra mais. Então vamos errar juntos. E Deus falou uma coisa importante. Deus falou assim: não importa o que ele faz, eu o escolhi. Aleluia. E agora, irmão? Dorme com esse barulho.
Hein? É verdade. Eu escolhi. Aí você entende o que Davi falou. Eu vou matar Saul? Tu tá doido. Quem escolheu ele foi Deus. Então Deus que trate com ele. Não é? Então a obrigação não é minha e sua. De olhar para o nosso pastor e ver as suas falhas. De olhar para a nossa pastora e ver as falhas dela. A obrigação não é nossa. A obrigação é de Deus. Agora, quando nós tentamos fazer isso, o que nós estamos querendo fazer? Me diga aí. Quando nós estamos querendo chamar e olhar para os nossos pastores e acusá-los e falando isso ou aquilo, dentro de um sentimento de quê? De agradar a quem? A Deus. De dizer para Deus que o que nós estamos vendo, Ele não está vendo. Isso que é triste. Quer dizer que o que nós estamos vendo, o poderíamos fazer, Deus não vê? Claro que vê. Então isso é graça. Isso é graça. Quando você entende isso, irmão, eu estou falando de uma coisa que eu vivi nos últimos tempos aí, eu estou vivendo isso, desfrutando da graça de Deus. Sabe por quê? Porque foi um tempo difícil, atribulado para a minha vida. Muito atribulado. Muito. Eu posso falar para você, se você está passando por luta, nós estamos juntos. Porque eu também estou. Eu não quero ser Paulo não, mas eu estou dizendo para vocês, se tem pecador aqui, eu acho que eu sou um dos piores nessa manhã. Porque você não sabe os meus pecados, mas Deus sabe. Contra você eu não pequei, mas contra ele sim. Então é isso que nós temos que entender. Que é essa graça que nos sustenta e tem que sustentar a nossa vida em comunhão. Porque se não entendermos essa graça, a nossa comunhão vai viver em pé de guerra todo o tempo. É um brigando com o outro, é um não tendo paciência com o outro, é um acusando o outro, é um querendo receber aquilo que fez do outro. Se você faz alguma coisa para alguém, faça para Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Amém. Se você tem que fazer alguma coisa, não faça para o teu irmão, faça para Deus. Por quê? Porque Deus é que vai retribuir. É Deus que vai te dar aquilo que você merece. Seja uma cura, seja a salvação do teu marido, seja a restauração do teu casamento, a restauração do teu filho, da tua filha, seja o que for, é dele para conosco. Não é o teu irmão que vai fazer. Não olha mais assim. Não olha. Ah, mas ele está falando mal de mim. Mas não importa, a graça está sobre ele. Amém? Ah, mas ele me perturba. A graça está sobre ele. Ele continua falando mal de A, de B, dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus primos. Não importa, a graça está sobre ele. Ama ele, continua sendo grato por ele, ora por ele. Mas nós esquecemos da Bíblia. A Bíblia diz assim que nós devemos orar por quem nos persegue. E nós estamos fazendo o contrário, estamos odiando a quem nos persegue. E nós temos que amar. Agora existem pessoas sim, irmão. Eu não sou hipócrita não. Existem pessoas que nós temos que fazer igual o Paulo. Entrega a Satanás. Entrega. Entrega mesmo. Não, é verdade, entrega. Entrega para ver se a alma se salva. É verdade, entrega. Deixa lá. Não é? Mas tu não precisa dormir com ele não. Tu não precisa ir para a cama com ele na cabeça. Tu não precisa ir para o trabalho com ele na cabeça. Mas esse desgraçado fez isso. Mas esse cara fala mal de mim. Não precisa. Entregou, deixa. Deixa que Deus trata. Deixa que Deus cuida. Isso é graça. Desfruta da graça. Porque quando você não entende a graça, você vive na desgraça. Essa é a realidade. Nós estamos sempre querendo mostrar que somos alguma coisa, nós não somos nada. Não é? Tu quer ver isso? É achar ou falar para alguém que ela não é ninguém. A pessoa se ofende, pastor Danilo. Tu não é ninguém. Não é? Mas tu é quem? E a pessoa já se ofende. Na fala, quando tu pergunta para alguém, que a maioria tem chefe lá que não anda com tipo assim, um adesivo, alguma coisa que é chefe. Quando ele vem falar contigo, tu pergunta para ele, você é quem? Ele já se ofendeu. Como que tu não sabe quem eu sou? Eu sou chefe, fulano de tal, quinto carimbador, carregador da bolsa do pastor Danilo da Bíblia, que ele nem tem bolsa nem Bíblia. Está tudo na cabeça dele, graças a Deus. É verdade. Mas nós queremos sempre ser reconhecidos por alguém, não é verdade? Nós queremos esse reconhecimento. Nós queremos isso. Eu falo para você com autoridade do que eu estou falando.
Porque quando eu fui separado, depois de muita luta, assinaturas em cartas, carimbado no cartório para ser separado do diaconato. Você lembra disso, né, pastor? Não foi fácil. Para chegar no diaconato foi difícil. Cartas e cartas, confessão, muita coisa. É verdade? Não foi fácil não, meu pastor sabe disso. Não foi ele que me separou do diaconato. Sim, quando você não entende que o chamado não é meu nem teu, ninguém chama aqui alguém para ser evangelista ou pastor, não é? Nós apenas colocamos diante da igreja aquilo que já foi decretado por Deus. Eu não tenho o poder de chamar alguém para ser pastor, de consagrar alguém para ser pastor. Ele já foi chamado por Deus. Nós apenas colocamos isso diante da igreja e testificamos o chamado de Deus para a vida da pessoa. Não é verdade? Isso é graça. Você pode olhar e ver muitas pessoas aí fora que não merecem, de forma alguma, estar aqui dentro. Mas vão estar. Por quê? Graça. É graça, irmão. É isso que nós temos que entender. Agora você vai fazer boas obras. Sabe por quê? Porque você é um salvo. A graça, mediante a fé, ela nos faz entender a salvação em Cristo, o sacrifício da cruz. E quando o sacrifício da cruz é revelado em nós, nós fazemos o quê? Boas obras. É isso que nós temos que entender. Que as boas obras só vêm ser reveladas em nós porque existiu graça. É por isso que fazemos boas obras. Mas tem gente que quer fazer alguma coisa e quer mostrar para o mundo que fez. Não é? Não precisa. É graça. É favor imerecido. Então tudo que você faz para alguém, faça para Deus. Sabe por quê? Você não vai se frustrar. Eu aprendi isso, irmão. Isso tem me trazido muita paz dentro daquilo que Deus tem me chamado para fazer. Tudo que eu tenho feito para alguém, tudo que eu faço para alguém, eu faço para Deus. Se eu vou ajudar alguma pessoa, eu estou fazendo para Deus. Não ajudando Deus, não me entenda errado, que ninguém ajuda Deus. Eu estou fazendo porque Ele colocou esse sentimento no meu coração, então eu faço. E aí você vive em paz. Sabe por quê? Porque quando você ajuda alguém, você faz alguma coisa para alguém, e essa pessoa vira a costa para você, é ingrata com você, fala mal de você, você não se ofende. Sabe por quê? Porque você não fez para ela, você fez para Deus. Deus te ofendeu? Deus falou mal de você? Deus te tratou mal? Deus te tirou algum dom? Não! Então você não tem por que andar frustrado, porque você fez para Deus. Amém? Mas o sentimento existe no nosso coração porque não entendemos o que é graça. Então esse sentimento de vaidade, mas ele poderia pelo menos agradecer. Ele já agradeceu. Sabe como ele agradeceu? Na cruz. Morrendo por mim e por você. O maior ato de gratidão por nós foi aquela cruz. Amém? Então eu falo para você, pastor Danilo, nessa manhã, tudo que você for fazer, continue fazendo para Ele. Sabe por quê? Porque Ele é quem sustenta o teu ministério, Ele é quem sustenta a tua casa, Ele é quem sustenta a tua esposa, os teus filhos, a tua família. Ele te chamou, foi Ele que te escolheu, não fui eu, não foi pastor Cristiano, não foi pastor Fábio, não foi ninguém que te escolheu, foi Ele. E Ele te chamou, Ele confia em ti. Independente das tuas falhas e dos teus erros, Ele te ama. Amém? Eu preciso de você. Amém? Quem precisa dele aqui? Amém. Eu preciso de você. Se você cair, eu posso não cair, porque você me ensinou que a minha base é Cristo. Mas eu vou ficar muito triste. E eu sei que muitos aqui também vão. Mas você não vai cair, não. Sabe por quê? A sua base é a graça. Quem te chamou foi Cristo. Amém, Jéssica? Quem te chamou foi Cristo. É isso que nós temos que entender, irmão. É isso que nós temos que entender. Nós estamos vivendo individualmente, cada um pensando em si, cada um buscando o seu próprio interesse. Amém? É isso que nós estamos vivendo. Eu não estou falando para você bajular pastor Danilo e pastor Kimi, não. Mas lembre-se de uma coisa. Se esses dois, um dia, decidir numa fraqueza, abandonar isso aqui, muitos não caem.
mas vai ser um baque muito grande. Você concorda comigo? Agora nós temos que fazer isso de uma forma diferente, irmão. A Bíblia diz assim, quando nós exortamos, nós temos que exortar com amor, não é? E é isso que nós temos que fazer. Cuidar um do outro com amor. Mas a gente não deve confundir o amor em só fazer coisas boas, porque o amor também nos ensina o que é errado. Amém? Eu posso dizer para vocês dois, meus pastores, eu posso estar distante de vocês, eu posso não estar tão presente fisicamente, mas eu nunca deixo de orar por vocês. Eu nunca esqueço da graça. Eu nunca esqueço do meio, que foi a fé, que no começo eu tive em vocês, não em Deus, porque eu não o conhecia. A minha fé no começo da minha conversão foi nessas três pessoas. Eu posso falar para você. Era o pastor Cristiano, Danilo, X e Kim, 4. Comentei que era 3, 4. Porque eu não conhecia Cristo. Então a minha fé, a minha confiança era que Deus iria fazer em mim o que Ele estava fazendo neles. Você lembra do que o pastor Cubo pregou aqui um tempo? Ele disse assim que aquela mulher ela não teve fé, ela teve esperança. Não foi? É isso que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos acreditar. Que Deus é quem cuida de nós. Amém? Eu quero que vocês entendam nessa manhã. Se você quiser fazer almoço, faça. O pastor Danilo está aqui, mas não esquece de chamar a gente. É brincadeira. Mas eu posso dizer para vocês, se vocês não puderem cuidar dele fisicamente, ore, não deixe de orar. Se você pode fazer, faça. Eu sou muito brincalhão, eu brinco com isso. Eu brinco com muita coisa, na verdade. E você pensa que às vezes eu não pago o preço? Pago sim, Deus me puxa a orelha, mas eu sou brincalhão. Ele não vai me mandar para o inferno por causa disso, mas eu sou zoado, fico brincando com coisa que não dá para brincar. Mas é meu isso, eu vou pagar o preço. Mas o irmão Roberto falou uma coisa esse tempo que eu ouvi, eu fiquei meditando muito nisso, e é verdade. Ele disse assim, olha, eu queria fazer vocês se aproximarem de Cristo como eu faço vocês rirem. Cara, isso entrou muito forte no meu coração, Roberto. Isso. Se tem cara para fazer você rir igual eu e ele, eu acho que não tem. Mas o que ele falou, aquilo Deus falou comigo também muito forte. Eu quero fazer vocês se aproximarem de Cristo como a gente faz vocês rirem. Eu quero fazer você se aproximar de Deus como essas crianças gostam de estar com a gente. Pense nos molequinhos que gostam de estar do meu lado. E olha que eu judio. Mas eles sabem que é tudo no amor. Mas é isso que eu quero. Eu não vou parar de brincar. Não pense que eu vou parar. Não vou. Deus não mandou parar de brincar. Ele falou que eu tenho que ter uma prudência mesmo. Mas não falou nada que eu vou parar. Mas é isso que nós temos que fazer. Deus não vai mudar você do vinho para, sabe, da água para o vinho. Mas Deus vai plantar em nós um sentimento de que nós somos salvos pela graça. Não mediante as nossas obras, ou o que fazemos, ou o que merecemos receber. Amém? Então que nessa manhã você possa sair daqui com esse sentimento. Que a graça é a tua base. Que as boas obras só vão vir quando você entender o que é graça, fé. Ela vai ser decorrente daquilo que Deus está fazendo na minha e na tua vida. E não esqueça, tudo que você for fazer, faça para Deus. Sabe por quê? Porque quando você faz para Deus, você não vai ter raiva do teu irmão quando ele te decepcionar. Você vai continuar amando. Amém? E quando ele voltar, quando passar essa viagem, que é uma viagem, ele fica bravo, tipo, isso aqui. Quando passar essa fase, como diz aí, quando passar essa vibe dele, que ele voltar, você vem, poxa, não estava com saudade de você. Você não precisa sentar com ele. Nós precisamos fazer isso, precisamos acertar, fazer isso. Não, você não precisa. Você precisa receber. Você precisa tratar com ele, no sentido de amá-lo. Amém? Amém. Então, vamos ficar de pé?